E aí, galera, mais uma vez estamos aqui para fazer uma revisão para a baiana, focada na baiana. E como eu já disse a vocês, não é? A baiana, ela pega um tema, no caso, por exemplo, como tema da aula passada que eu dei a vocês de revisando a parte de direitos humanos. Agora eu quero ver com vocês a parte de evolução econômica do Brasil. Então, a baiana pega um tema como esse, não é? Evolução econômica do Brasil, e trata isso nas 5 proposições, né? Então, como geralmente a baiana não pega esse período pré-colonial, a parte da exploração do pau-brasil, a gente pula isso aí e vai direto para a primeira grande estrutura econômica, que é justamente a estrutura do açúcar, não é? O que eu posso falar do açúcar que pode cair na baiana? Lembrar primeiro que essa era uma agroindústria, não é? Ou seja, não era uma plantação de cana. O Brasil não exportava cana, o Brasil exportava açúcar. E como toda transformação de matéria-prima é indústria, então você tem uma agroindústria. Isso aqui eu gosto de chamar a atenção, porque esse termo às vezes cai na prova, aí o aluno vê indústria, diz, pô, a indústria no Brasil, no período colonial, não existiu. Lembre que toda transformação de matéria-prima é indústria. Então, se o Brasil transformava cana em açúcar, então isso era uma agroindústria. Lembre-se sempre que essa agroindústria do açúcar tinha como um de seus elementos fundamentais a ideia de plantation, né? E que não se pode esquecer dos 4 elementos essenciais da plantation: a produção de um só produto, a monocultura, né? Dentro de um grande espaço agrário, que era o latifúndio, né? Com o uso de mão de obra escrava, no caso daqui da cana, né? A mão de obra escrava, e a produção voltada para exportação. Certo? São os 4 elementos determinantes desse processo da plantation. Outra coisa importante que você não pode se esquecer é a questão de que, como o Brasil era uma colônia, toda essa produção do açúcar era basicamente destinada a Portugal, praticamente a totalidade desse açúcar era destinada a Portugal, mas Portugal tinha uma parceria econômica muito importante no comércio do açúcar, que era a parceria com a Holanda, não é? Era a Holanda quem refinava o açúcar português e revendia para os outros países da Europa o açúcar refinado. A baiana adora essa história porque justamente quando houve o período da União Ibérica, quando o rei de Portugal morre e quem vai terminar assumindo o trono de Portugal é o rei da Espanha, Filipe II, você se lembra que quando em 1580 começou a União Ibérica, a Espanha estava tendo uma treta, estava tendo um choque com justamente os holandeses, sobretudo porque a Espanha era católica e os holandeses eram protestantes. E esse choque terminou gerando uma guerra, e nessa guerra os holandeses começaram a vencer a guerra. Então a Espanha, para enfraquecer a Holanda, proibiu, já que o rei da Espanha era o rei de Portugal também, então ele proibiu que Portugal vendesse açúcar do Brasil para os holandeses. Então foi isso que determinou com que em 1624 os holandeses, desesperados pelo açúcar, que era uma das suas maiores economias, não é? O refino do açúcar, em 1624, para garantir essa exportação de açúcar, eles vão invadir a Bahia, né? Em 1624. Agora, não se esqueça que a invasão da Bahia não vai ter grande sucesso. Houve uma resistência importante aqui na Bahia contra os holandeses, né? Mas como os holandeses necessitavam, como os holandeses precisavam garantir o fornecimento de açúcar, então você se lembra que em 1630 os holandeses invadem Pernambuco, né? E esses holandeses permanecerão em Pernambuco de 1630 até 1654. Né? E foi durante esse período que nós tivemos o período mais importante da história de Pernambuco na era colonial e, podemos dizer, o período de melhor administração da história da colônia brasileira, que foi o período de Maurício de Nassau. Né? O período de Nassau,
que vai de 1637 a 1644, né? E esse período de Nassau, ele é muito importante justamente porque Nassau vai tentar modernizar, ampliar, estimular a produção do açúcar no Brasil. Nassau procurou dar um clima de liberdade, sobretudo liberdade religiosa, tudo para ter o apoio dos colonos no período em que ele governou aqui. Mas você se lembra que apesar de Nassau ter sido muito eficiente nesse sentido, Nassau não conseguiu conquistar a parceria dos fornecedores de escravos lá da África. Então, sem a parceria dos fornecedores de escravos da África, não houve uma grande exportação de escravos. Nassau não consegue criar uma estrutura de exportação de escravos para aqui para o Brasil, e sem uma grande quantidade de mão de obra negra, o que vai acontecer? A escravidão tem grande dificuldade aqui no Brasil. Nassau não consegue uma grande quantidade de escravos para produzir a quantidade de açúcar que os holandeses esperavam. Essa produção nunca vai ser aquela que a Holanda esperava. Então, a administração de Nassau, aos olhos dos holandeses, termina fracassando e por isso tiram Nassau daqui do Brasil, né? Fora aquela história de que muita gente achava que Nassau estava querendo ser tão bonzinho para os colonos, porque ele queria dar um golpe na Holanda e fazer a independência do Brasil com o apoio dos colonos brasileiros. O fato é que a saída de Nassau foi para a dominação holandesa no Brasil um desastre, porque os próximos administradores que vêm não têm a habilidade de Nassau, e não tendo a habilidade de Nassau, isso termina provocando choques entre brasileiros e holandeses, que culmina em 1654 com a expulsão desses holandeses, né? Mas você se lembra que os holandeses, eles não saíram daqui de mãos abanando, né? Os holandeses não saíram daqui de mão abanando. Então esses holandeses vão levar o açúcar para as colônias que eles tinham nas Antilhas. Então, na medida em que eles levam o açúcar para as Antilhas, aquelas ilhas dali da América Central, essa região passará a produzir açúcar, né? E a isso você some a questão de que se descobre, provavelmente na Europa Oriental, não se sabe direito que país, se descobre um método de fabricação do açúcar a partir da beterraba. Então, nós vamos ter o açúcar do Brasil, o açúcar da beterraba, o açúcar produzido nas Antilhas. Tudo isso faz com que haja uma decadência, não é? Uma super oferta de açúcar, o que leva ao barateamento do preço, à decadência do ciclo, certo? Ao barateamento do preço. E é nesse contexto que começa a haver um interesse cada vez maior pelo interior do Brasil. E nesse contexto de se procurar cada vez mais o interior do Brasil é que se vai terminar encontrando metais preciosos aqui no Brasil. Então a gente não pode se esquecer que a busca por esses metais acontecerá sobretudo por força daquelas expedições de particulares, as bandeiras, né? São essas bandeiras que começam a encontrar ouro. A partir de 1710, essas quantidades de ouro se tornam tão grandes que nós dizemos que, como dizemos tradicionalmente, que começa aí o ciclo do ouro no Brasil. Eu acho que eu já falei isso aqui uma outra vez, mas volto a repetir. Essa expressão ciclo econômico, ela vem sendo abandonada pelos historiadores, justamente porque a palavra ciclo dá a ideia de que houve um período em que, por exemplo, nós tivemos o açúcar. Aí o açúcar entrou em decadência e vem o ouro. Aí o aluno acha que, como veio o ouro, o açúcar não valia mais nada, o açúcar não tinha mais nenhuma importância, só o ouro é que valia, e não é verdade. O ouro e o açúcar permaneceram juntos, não é? Foram duas economias que, por exemplo, no século XVIII, no apogeu da produção de ouro e diamante no Brasil, o Nordeste se sustentava essencialmente de quê? Do açúcar. E se a gente diz tradicionalmente que o ciclo, vamos dizer assim, do ouro dura de 1710 até 1770,
né? Que é quando a gente tem uma grande produção de ouro, é o período em que o Brasil se consolida como o maior produtor de ouro do mundo, sobretudo entre 1740 e 1760, né? Entre 1740 e 1760, né? Esse é o período da maior produção de ouro no Brasil, mas fora esse período, os outros períodos desse intervalo aqui, ó, de 1710 a 1770, nos outros períodos que não esses 20 anos aqui, o açúcar foi um produto até mais importante em termos de valor do que o próprio ouro. Portugal ganhava mais dinheiro com a exportação do açúcar do que com o próprio ouro, né? Então, jamais imaginar que um produto acabou e que aí começa outro, uma atividade se encerra e aí começa outra, porque isso não corresponde à verdade. Agora, uma coisa que várias vezes já caiu na baiana e que você não deve se esquecer é que essa atividade do ouro, a atividade da mineração, além da grande riqueza que a atividade da mineração provocou no Brasil, uma consequência muito grande foi uma grande interiorização da população. A gente não pode jamais esquecer que o Brasil basicamente foi colonizado no litoral por causa da cana-de-açúcar, nossa primeira grande riqueza. Então, durante praticamente 200 anos, o Brasil era basicamente o litoral. O Brasil passou a ser mais ligado ao interior, justamente quando a decadência da cana impulsionou essa coisa de se dizer, pô, vamos ver o que tem lá no interior, vamos ver se tem alguma riqueza, não é? E aí começa a haver um interesse cada vez maior e com o achamento do ouro começa uma colonização em várias regiões do Brasil, sobretudo na região de Minas, de São Paulo, de Goiás, que vão ser regiões de grande quantidade de cidades que vão sendo criadas em torno dos garimpos de ouro e de diamante. Tanto é que, aproveitando para relembrar isso para vocês, tanto é que nessa época a gente vai ter uma questão importante em termos territoriais. Lembre que o Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, Tratado de Tordesilhas, que é 1494. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, você repara que praticamente 60% do Brasil pertencia à Espanha. Só que a Espanha nunca colonizou essa região. E durante aquele período da União Ibérica, muitos portugueses começaram ainda no século XVI, começaram a penetrar nessa região, né? E também aqui na região amazônica, mas sobretudo aqui embaixo, é a época do início do domínio de São Paulo. Mais tarde, no século XVIII, bandeirantes saídos daqui da cidade de São Paulo começam a ir para várias regiões de Minas, de Goiás, de Mato Grosso. Então, essa região que pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, ela se torna efetivamente colonizada por Portugal, né? Então, quando, nos meados do século XVIII, o Brasil estava no apogeu da produção do ouro, aí a Espanha, dando uma desperta, resolveu lembrar que essa terra aqui, que ela nunca colonizou, era dela. E isso deu um choque entre Portugal e Espanha. E esse choque foi resolvido pelo Tratado de Madrid de 1750. Né? O Tratado de Madrid é dos tratados de limites o mais importante, porque ele reconhece uma tese fundamental no direito, que é a tese do uti possidetis, ou seja, a tese de que dono é aquele que se comporta como dono, dono é aquele que coloniza, que ocupa, não é? É isso que gera, por exemplo, o direito do uso capião no direito civil, não é? Então, dono é aquele que ocupa. Então, como quem ocupou, quem foi o dono dessa região aqui, efetivamente foi Portugal, então a Espanha terminará reconhecendo esse direito que Portugal tinha, até porque não havia nada de espanhol, praticamente zero de espanhol em toda essa região daqui, não é? Agora, a gente não pode se esquecer que o ciclo do ouro, ele entra em decadência a partir de 1770, e o ciclo do ouro entra em decadência
por várias razões, sobretudo porque o ouro foi acabando, porque é um ciclo mineral, então vai acabando com o tempo, à medida que vai sendo explorado, e também porque Portugal nunca utilizou esse dinheiro que ganhou com ouro, e que não foi pouco, para potencializar a exploração desse mineral. Então o Brasil vai terminar tendo um longo período que vai de 1770 até mais ou menos 1830, um período em que a pauta de exportações do Brasil volta a ser basicamente sustentada pelo açúcar, né? E também um pouco de ouro e uma economia de diversos produtos, mas nada que fosse mais importante. É aí que nós temos um fenômeno que vai afetar diretamente a história do Brasil, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial levou a uma grande exploração dos trabalhadores trabalhando 8, 10, 12, 14 horas por dia. E claro, isso provocava um cansaço imenso nesses caras, né? Então, foi aí que se descobriu que havia um produto, né, que estimulava o trabalhador a trabalhar mais. E o que era? Mel? Não, café, né? Café. Então, como era café, começou a haver um grande consumo de café. E foi a partir daí que o Brasil começou, o Brasil que já tinha uma plantação de café, mas uma coisa muito pequena, porque até aqui não havia um grande consumo de café, não havia o costume, não é, popular de tomar café. Quando os industriais, quando os donos de indústria perceberam que a cafeína excitava e fazia com que as pessoas produzissem mais, aí o café começou a bombar como um consumo de massa. E foi justamente aí que o Brasil passou a plantar café em larga escala, não é? E aí começa esse período de prevalência do café, cujo período de prevalência do café cobre praticamente de 1830 até 1950, né? É um período de grande predomínio do café no Brasil, não é? É aquela frase que se dizia na época do Império, que vale para todo o período da República Velha e boa parte do período republicano, né? O café é o Brasil é o café, né? Não é à toa que esse café termina gerando aliás, eu diria 3 consequências muito importantes para a história do Brasil, né? Então, quais as grandes consequências que a prevalência do café gerou, né? Então, quais as consequências da prevalência do café? A gente diria 3 consequências fundamentais. O café vai estimular a vinda de imigrantes, né? Sobretudo porque o apogeu do ciclo do café coincide com a Inglaterra combatendo a escravidão. Lembre que a Inglaterra queria acabar com a escravidão, dentre outros motivos, para transformar o negro em mercado consumidor. Então, a Inglaterra, em plena Revolução Industrial, começa a pressionar o Brasil, para o Brasil acabar com a escravidão. O Brasil, pressionado, termina impedindo e legalizando, né, o tráfico negreiro em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, e a salvação do Brasil vai ser justamente estimular a vinda de imigrantes para cá. Imigrantes que estavam saindo da Europa porque, dentre outras questões, uma grande falta de emprego, uma grande carência de emprego. Por quê? Porque cada dia mais a indústria estava se mecanizando, cada vez mais a máquina estava tomando o lugar do homem, então milhares e milhares de pessoas começam a emigrar e muitas delas também virão para o Brasil. E virão para o Brasil porque atraídos pela prosperidade do café. Lembre que toda corrente migratória tem um fator de expulsão e um fator de atração. O que expulsava o cara da Europa era a carência de emprego. O que trazia o cara para o Brasil era a prosperidade que o café dava. Outra coisa importante é que esses capitais vão estimular a indústria. A indústria do Brasil começa a surgir a partir do final do século XIX e início do século XX, né?
Podemos dizer que já nos meados do século XIX com Mauá e de forma mais densa, no final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter um crescimento da indústria, e esse crescimento da indústria está diretamente ligado a esses dois fatores: capital proveniente do café e uma mão de obra mais qualificada que virá com os imigrantes. E um terceiro fator fundamental é justamente a liderança política e econômica de Minas e São Paulo. Então, vocês sabem que durante o período da chamada República Velha, durante o período do café com leite, Minas e São Paulo se revezaram basicamente da presidência, justamente por causa da prevalência enorme de produção de café que São Paulo e, em segundo lugar, Minas Gerais tinham. E daí esse monopólio que Minas e São Paulo passam a exercer na política brasileira. E esse monopólio se estende durante praticamente todo o século XX, até que já na década de 40, no período do Estado Novo, nós temos o início de um processo de industrialização que começa com Vargas. Mas sobre esse processo de industrialização eu vou deixar para uma próxima, porque aí você vai assistir o canal do tio de novo, certo? Tchau, galera, um abraço grande.